Dando continuidade ao Conversa de Consultório, hoje temos o prazer de receber aqui a nutricionista Mariana Almeida, nutricionista do Núcleo Bari, e ela vai conversar conosco e responder algumas perguntas a respeito do dia a dia da cirurgia bariátrica. Seja bem-vinda, Mariana, e a primeira pergunta é: qual o papel real da nutrição, quanto a nutrição é importante, esse acompanhamento com a nutricionista, no resultado da cirurgia bariátrica? Eu sempre falo para eles no consultório que a importância da nutrição é a chave do sucesso da cirurgia, né? O pós-operatório, tanto pré e pós-operatório bem feito, a gente consegue ter um sucesso muito melhor, tanto em questão de cicatrização da cirurgia, quanto questão de deficiência de vitaminas e questão da própria perca de peso, né? Para ter esse sucesso maior. Então, assim, por isso que eu sempre bato na tecla com os pacientes sobre isso. Faça o acompanhamento certinho, para que lá na frente você não sinta nenhum tipo de dificuldade, tanto em questão na fase de deglutição, quanto em questão de deficiência de vitaminas. É importante ressaltar, Mariana, que esse acompanhamento com a nutricionista não é só momento antes da cirurgia e um curto espaço de tempo depois da cirurgia. É um acompanhamento contínuo com a nutricionista, com os cuidados nutricionais, e muito desse mau resultado que é hoje posto na sociedade da cirurgia bariátrica, em algumas situações, é relacionado a essa falta de acompanhamento com a nutrição. É isso mesmo, Mariana? Isso, exatamente. Existem muitas pessoas que têm, eu tô com dificuldade de comer tal coisa, eu tô vomitando muito, eu tô engasgando muito. E quando a gente vai saber o histórico dela, ela não fez esse acompanhamento, principalmente tanto pré, né, como você mesmo falou, mas o pós-operatório. A evolução das dietas, fase por fase, para que não venha a ter nenhum tipo de dificuldade. Perfeito. Aproveitando, Mariana, uma pergunta frequente é: como é essa questão de estar tomando vitamina? Qual é a visão que a nutrição diz? Precisa tomar vitamina pro resto da vida? É importante isso, independente qual seja a técnica? Como é que as nutricionistas veem isso? Isso. Independente de técnica cirúrgica, o uso da suplementação ela deve ser sim contínua. Por quê? O paciente ele come em pequenos volumes. Então essa quantidade que ele come não é suficiente, com essa pequena quantidade, ele não consegue atingir todas as necessidades nutricionais. Então, a gente sempre aconselha, olha, faça uso contínuo da suplementação, principalmente depois de um ano de cirurgia, que é onde geralmente muitos pacientes abandonam o tratamento, não só com a nutrição, mas com a volta, inclusive, até do cirurgião também, para refazer exames. Então, por isso que há esse relaxamento em questão da alimentação após um ano de cirurgia, e esse uso da suplementação é bastante importante, porque faz com que não caia nenhuma taxa e não apareça nenhum tipo de déficit de vitaminas. Então é muito importante o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, não só naquele momento ali próximo à cirurgia, mas um acompanhamento contínuo, para que seja feito de tempos em tempos alguns exames para avaliar alguma carência nutricional. Se precisa tomar mais vitaminas, se precisa ajustar as vitaminas, isso aí vai ser determinante para a vida do pós-bariátrico. Se vai ter alguns sintomas, se vai ter alguma carência nutricional, o aspecto que a pessoa fica, né? Aquelas queixas que eu estou com a cara de doente, eu não gostei do resultado, então muito isso, que caiu muito meu cabelo, então muito isso aí tem a ver com a carência nutricional. E aproveitando esse gancho do acompanhamento, é possível engordar depois da cirurgia bariátrica? Sim. Como eu estava falando, após um ano e meio de cirurgia, tem aquela porcentagem mínima, né, de 5 a 10 a 15% de reganho, né, após esse tempo de cirurgia. Porém, eu sempre aconselho os pacientes o seguinte: fazendo o acompanhamento multidisciplinar, principalmente com a nutricionista, certinho, esse reganho de peso é muito difícil de acontecer, e se acontecer é um reganho mínimo, que isso não vai implicar nem na saúde do paciente. Porém, existem pessoas, como eu estava falando antes, que após um ano de cirurgia relaxam bastante. E aí, por isso, acontecem alguns reganhos numa quantidade de peso maior.
Correto, Mariana. E é muito importante entendermos que depois de 1 ano e meio, 2 anos de cirurgia, independente qual seja a técnica, vai haver um reganho de peso, Mariana. Em torno de 15, 20% até é normal, né? E muito tem a ver com o ganho de massa magra. Então é importante o acompanhamento, muitas vezes com avaliações que avaliem o que é massa magra e o que é massa gorda. Tá? De 20% a 50% de ganho, a gente chama de recidiva controlada. Ainda tem forma de reverter. Precisa entender melhor qual é o contexto que levou a esse reganho de peso. Acima de 50%, a gente fala que houve uma recidiva. E nesses casos de recidiva, em casos muito selecionados, pode haver a necessidade de uma cirurgia que chamamos de cirurgia revisional. Como é que você vê a cirurgia bariátrica? Ela é uma causa, digamos assim, de frustração dos pacientes, é motivo de ficar triste porque eu não consegui fazer dieta e por isso fazer a cirurgia bariátrica? Ou você entende que a cirurgia bariátrica faz parte de um contexto, de um problema chamado obesidade e que é uma das formas de tratamento? Como é que você vê isso? A cirurgia bariátrica é uma forma de tratamento para combater a obesidade. Eu sempre falo para os pacientes, tento encorajá-los o máximo possível, porque a gente sabe que tem uma cobrança muito da sociedade e um preconceito sobre a cirurgia, né, da sociedade de forma geral. Pessoas que não entendem o real valor que a cirurgia tem para o tratamento da obesidade. Então, assim, eu sempre falo para os pacientes, não é porque vocês estão decididos a fazer a cirurgia, estão precisando, que vocês são fracos, né? Que não conseguem. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Volto a ressaltar, a cirurgia sim é um tratamento muito eficaz para combater a obesidade. Mariana, e o paciente volta a comer normal? Sim, volta sim. Existe o período, né? Que a gente estipula aí 6, 7, 8 meses de cirurgia com algumas restrições, né? Não é restrições em questão, é porque eu não posso engordar, isso, aquilo, outro, não. É mais para tratar mesmo o paciente, dar mais saúde e qualidade de vida para ele. Questão até dos exercícios físicos também, agregado a isso, a alimentação. Mas volta a comer normalmente, não na mesma quantidade que comia antes, né? Lógico, óbvio. Mas volta sim a comer normalmente, com alguns cuidados, para que, depois de algum tempo de cirurgia, não venha a ter nenhum tipo de problema. Perfeito. Então, tanto é verdade que existe um cuidado para que o paciente não volte a ganhar peso. E para finalizar, é uma última pergunta também muito frequente no consultório. Existe um preparo antes da cirurgia? E como é essa transição da alimentação aí no primeiro mês? Isso. A gente faz um preparo de 3 a 4 dias, mais ou menos, antes da cirurgia. Por que esse preparo? A gente precisa preparar o corpo, preparar o intestino, né, e o estômago também, dependendo da técnica, para poder se submeter a esse tipo de cirurgia. Então esse preparo é mais para fazer um tipo de, a gente fala como um tipo de limpeza no organismo, para que tenha um sucesso maior ainda no pós-operatório. A transição do primeiro mês, ela é dividida em fases por semanas. Então tem a líquida restrita, que é entre 5 a 7 dias. Após isso, você vai para a dieta líquida completa, que é em torno de uns 5 a 10 dias, 7 dias. Depois você vai para uma dieta cremosa, que aí só são 4 dias, né? Que a gente faz essa transição justamente para que o paciente não tenha dificuldade para deglutir, já que ele já está saindo do líquido, para não deslocar ele logo para a pastosa e ele ter algum tipo de dificuldade na hora da deglutição. Então, por isso só são 4 dias aí. E a pastosa, que são 15, que é quando o corpo se acostuma com o volume fica maior. E aí, quando ele começa a se acostumar, a gente muda para branda e depois para dieta normal. Perfeito. Cirurgia bariátrica é uma das formas mais potentes, mais eficientes de controle da obesidade. A obesidade é uma doença crônica, o paciente não vai deixar de ter células da obesidade. Então é muito importante um acompanhamento multidisciplinar. É uma decisão de mudança de vida. Espero que vocês tenham gostado de nossa conversa hoje de consultório. Recebemos aqui
Mariana Almeida, uma nutricionista experiente que é acostumada com paciente pós-bariátrico. Deixe suas dúvidas, deixe seus comentários, deixe a sua sugestão para a nossa próxima conversa do consultório. Um abraço a todos.